coerente biblicamente, centrado, e é isso que a gente precisa buscar quando a gente incentiva vocês a procurarem uma devocional pronta, né? Não aquela, qualquer uma que surge aí no Instagram da vida. Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados. Eu sou Tiago e nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Olá, meu nome é Esther Radassi. Será que Deus tem um espaço fixo na sua agenda? Oi, meu nome é Raifa e não se engane, sem a devocional não existe intimidade e nem relacionamento verdadeiro com Deus. Eu sou Nise e digo, não gosta de estudar a Bíblia? Estude até gostar. Muito bom. Gente, nós estamos aqui para falar, nesse episódio, de um assunto extremamente importante, que é o fato de que nós precisamos ter um tempo com Deus e como isso pode, de fato, acontecer. Então, pensar em tempo com Deus é pensar em devocional. Essa é a palavra que é usada no momento, né? E aí, eu me lembro que toda vez que eu penso em devocional, eu imagino logo aquele livro aberto com uma marca-texto, uma xícara de café, uma música assim de fundo, uma mesa, talvez uma paisagem, aquele negócio bem preparado e planejado. Devocional, e aí eu vou começar aqui nossa conversa. Devocional é isso? É só isso? Ou pode ser de outro jeito? O que realmente seria esse tempo, esse devocional? Devocional não é só você ter um lugar instagramável, você tá no seu quarto, ter um lugar totalmente preparado, tudo bonitinho, com música, realmente ter marca-texto, a Bíblia aberta, bonitinha ali, para você tirar foto e postar. Não é isso. É você ter ali o tempo separado para se dedicar à palavra, ao reino, a ter comunhão com o Senhor. Então, que bom que você pode ter a oportunidade de ter o seu espaço. É importante, sim, você estar em silêncio ali, estar concentrado, esquecer tudo ali lá fora, os problemas, e concentrar no seu devocional, no seu tempo com Deus, na sua intimidade. Só que não é só isso, não é só você ter esse espaço, porque a vida, ela acontece. Então, a gente não pode ficar dependendo de um espaço perfeito, porque senão a gente nunca vai começar a ter um devocional. Porque vamos supor que tem um dia que a gente vai viajar, vai fazer uma viagem, vai para um retiro, não vai ter esse espaço, você vai ter que fazer em algum momento ali que der. Então a gente tem que buscar fazer, assim, separar o tempo, falar, não, eu vou fazer nesse tempo, vou separar quando eu acordar. Muito importante você chegar e falar, não, ter esse propósito. Vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é ter o meu tempo com Deus. Então eu vou ter que separar isso. Estou no retiro, vou acordar, vou ter esse tempo com Deus no retiro. Eu não preciso estar no meu quarto, porque eu não vou estar no meu quarto no retiro. Difícil acordar no retiro, né? Exatamente. Mas não precisa ser um lugar perfeito, porque as pessoas hoje buscam muito um lugar muito perfeito para tirar foto, postar no Instagram e receber vários likes e falar, não, eu tô tendo esse tempo para provar às pessoas que tá fazendo devocional. Não é isso. É você ter essa intimidade com o Senhor, independente do lugar que você esteja. Então, se a gente ficar esperando um lugar perfeito, a gente nunca vai fazer. Concordo. Isso depende muito da rotina da pessoa. Quem tem esse tempo, esse espaço, ótimo, perfeito, né? Porque talvez seja o ideal. Mas e quem não tem? Vai deixar de fazer porque não tem, né? Então, tem gente que gosta de manhã cedo, que tem aquela regularidade daquele horário, acorda naquele horário, tem aquele espaçozinho, ninguém conversa com ele, nem nada. Mas tem gente que no dia a dia, de manhã, né, super atarefado, não consegue de manhã. Consegue que horas? No final da tarde? Após o almoço, que é meu caso, né? A gente vem para casa almoçar, almoça, então, em vez de dar aquela cochilada, eu vou para aquele momento que é o tempo que eu tenho, tranquilo. Então, depende muito da rotina da pessoa e se ela dispõe a isso, né? Para estar ali naquele tempo, todo ideal, todo silêncio. Né? Quem tiver isso, faça, melhor ainda. Mas quem não tem,
faça também de outro jeito. Precisa fazer essa devocional. Eu sou uma pessoa que, assim, sempre que possível eu gosto de compartilhar o meu tempo devocional com as pessoas, eu gosto de postar qual é o tema da semana, o que é que eu tô estudando, qual é o meu versículo, porque eu acho que a gente se posicionar dentro das nossas redes sociais hoje, dessa forma, defender a nossa fé e a mostrar o que é que a gente faz, o que está inserido no nosso dia a dia, que é a prioridade com o nosso Deus, é muito importante para incentivar as pessoas também. Só que desde que a minha motivação esteja nisso. Eu vou compartilhar por quê. E eu vou fazer isso como? Quando? Depois que eu finalizar a minha devocional. Eu não vou no meio da minha devocional, lá. Não é assim que funciona. Até porque a minha devocional é isso, é o meu tempo com o Senhor. Sem tela, sem o Instagram, né, enfim. Então, por mais que eu entenda que esse não seja o problema, é aí que a gente tem que saber se de fato o nosso coração tá ali, dessa forma. A entender nesse cenário. E eu acho que o que as meninas destacaram com relação a que não existe um certo nem um errado com base em horários, em locais, é justamente isso. A gente tem que entender que a nossa prioridade tem que estar em retirar um tempo do nosso dia para o Senhor, independente de qual ele seja. Eu fico pensando exatamente isso, porque às vezes quando alguém, por exemplo, posta essa foto toda arrumadinha, né? Novamente, nada contra postar. Acho que o que Raífa falou, se você tem a periodicidade e gosta de usar as redes, que maravilha, que as redes sejam inundadas de versículos bíblicos, né, de reflexões da palavra, mas às vezes essa postagem, ela pode também passar uma mensagem, e aí eu não estou querendo justificar os preguiçosos, mas passa uma mensagem também que só consegue ter devocional, esse tempo, né, vamos dizer assim, quem realmente tem tempo livre. Então a pessoa olha e diz assim, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho tempo de parar e tal. E, na maioria das vezes, isso não é verdade, né? A gente realmente consegue, sim, ter um tempo, tirar um tempo. Lógico, não talvez com todas essas características que foi aqui falada, né? Então é importante isso que vocês estão trazendo, porque você consegue ter, sim, separar um tempo, ainda que não seja num ambiente perfeito. Né? Eu lembro que uma vez conversei com um jovem sobre isso, que ele estava numa certa crise, de que não estava mais podendo ter o tempo dele de devocional. Aí eu falei, como assim? É porque tá muito complicado na minha casa, que não sei o que e tal. Eu falei, mas isso é porque eu não posso parar e tal. Então, assim, na cabeça dele só poderia ter o tempo com Deus, né? Se tivesse toda aquela orquestração ali perfeita. E é isso, eu acho que é uma quebra que a gente precisa fazer, né? Quando a gente pensa nessa questão de tempo a Deus, com Deus, né? Muitos iniciantes na leitura, no estudo e na devocional pode achar isso porque vê, ainda mais hoje com as redes sociais, não é assim que tem que ser. Então, se eu não consigo fazer isso, então eu não consigo outro momento fazer devocional, porque tem que ser daquele jeito. Então eu digo que não. A gente, né, até tem um certo fase da vida que a gente pode até ter esse tempo de sentar, né, ir para um espaço silencioso. Mas tem gente que não vai ter, ou fases da vida que você não vai ter. E nessa fase você vai dizer assim, não vou ler, não vou estudar porque eu não tenho esse tempo. Não. Você vai arrumar um tempo. Isso é uma questão de você colocar na sua rotina esse tempo. Eu tenho o quê? Meia hora? Eu posso. Vou diminuir do meu banho. Os jovens gostam muito de demorar naquele... Eu vou diminuir naquele tempo ali, eu vou, né? Tirar um tempinho, já que eu estudo, trabalho. Mas quando eu chego, eu passo, né, tanto tempo fazendo isso. Eu passo tanto tempo nas redes sociais, que se a gente for contabilizar o tempo que passa, é possível que não tinha daquele tempo. Você super devocional. Daria um super devocional. Se você for contar, né, fazer a contagem de quanto tempo você passa nesse ou naquela rede social, você vai ver que você vai ter um tempinho para fazer esse estudo. Uma coisa também que a gente percebe é que há muito material que é utilizado para que as pessoas possam ter esse tempo, né? Então, assim, você tem muitos materiais, muitos. E aí, se tem muitos materiais, você vai ter materiais que são bons e outros que não são, né? Tão bons, o que são, vamos dizer assim, fraquinhos, né? Vou usar essa palavra aqui. E o que eu quero dizer quando eu falo fraquinhos? Às vezes a gente tem pessoas que fazem esse tempo de devocional, mas que é aquela utilização, às vezes, de textos, aqueles versículos curtos, textos, às vezes, muitas vezes, que diz muito sobre bênção ou sobre, né, vitória, autoajuda. E aí, a minha questão é, o que esse tempo realmente,
esse tempo com Deus, né, esse tempo devocional, ele precisa representar. A gente usa o material ou não usa o material, ou a gente... como seria, por exemplo, textos bíblicos difíceis, eles não cabem num devocional, ou cabem também. Né? Tem texto na Bíblia que é complicado, você não vai conseguir entendê-lo em 10 minutos, em 15 minutos. Ele cabe, não cabe? Como funcionaria essa dinâmica de leitura e de tempo realmente assim, de devocional? Esse fraquinho, né, tem sua validade. Né? Eu acho Sim. que tem momentos que você vai ter que ler, ou alguém que está iniciando, né, ou ainda não tem essa intimidade com a Bíblia, mas usar esse como o principal, né? Eu li aquilo, eu já fiz minha devocional. Um café fraquinho tem validade, né? Tem sua validade, mas não é. Exato, mas não tem que ser aquilo. À medida que você vai, né, lendo, você vai querendo mais, você vai se aprofundando, você vai querendo ler. E o principal tem que ser a Bíblia mesmo, né? Porque lá te traz um versículo. Tá, e o resto do texto, e o contexto, né? Onde se aplica, Onde se aplica aquele, né? Tem lá um trechinho só da Bíblia. Mas esse aí, no outro dia que eu vou ler, é outro trecho que não tem nada a ver com aquele aqui, que não me dá uma continuidade, não me dá uma sequência dos fatos da Bíblia, né? Então, tem sua validade, mas ela tá lá, eu acho que fica lá no segundo plano. Acho que primeiro tem que ser realmente você partir da Bíblia e materiais. Tem Bíblias de estudo, né? Tem materiais hoje excelentes. Se você não sabe definir qual é o material melhor, vá para quem sabe, vá para o pastor Tiago, né? A gente indica, né? Vá para alguém mais experiente, que já leu outras coisas, ou que tem uma experiência nessa devocional, e pesquise, procure saber, né? Já que você precisa de outro material. É isso, exatamente. Porque não é errado usar esses materiais. O problema é quando você deixa de usar o principal, a Bíblia, como a Tianise acabou de falar. É muito importante você usar o principal, que é a Bíblia. Então tem muita gente que esquece da Bíblia, que tem que ter ali a leitura, que as escrituras, segundo Timóteo 3,16, fala, né? Toda escritura foi inspirada por Deus. Então por que eu vou deixar de ler as escrituras? E as pessoas estão deixando de ler as escrituras hoje. Está sendo assim muito comum. Infelizmente está sendo comum. Então, nos dias de hoje, as pessoas estão mais focadas naquela rapidez. Então, deixa eu ler só um versículo, como o Nise falou. É automático, né? Isso, tá muito automático. Então, deixa eu ler só um versículo, é suficiente. Vou ler aqui o que o autor do livro escreveu, tá ótimo. Às vezes você quer até continuar lendo, vai ler 20 páginas do livro, mas não consegue ler 20 páginas da Bíblia. Então, qual é o nosso foco hoje? Qual é o nosso objetivo? A gente não lê mais a Bíblia da forma que deveria ser lida. Então, livros, até livros seculares, a gente consegue ler um livro inteiro, se deixar, a gente lê em um dia. Mas e a Bíblia? Qual é o nosso tempo? O que a gente está dedicando ali? Qual é o tempo que a gente está dedicando para Deus, para a leitura? Então, é algo que não está acontecendo mais hoje, infelizmente, e esses materiais acabam sendo um problema hoje, porque as pessoas estão usando de forma errada. Não é errado você usar, mas está sendo usado de forma errada. As pessoas hoje têm substituído a Bíblia por esse material de apoio, né? E aí, assim, se hoje eu fosse orientar uma pessoa que viesse me pedir esse conselho de como iniciar uma vida devocional, eu acho que sim, eu orientaria a pessoa a uma devocional que ajudasse ela, que orientasse juntamente com a Bíblia, porque eu acho que, assim, isso traz clareza. Eu acho que quando a pessoa tem uma orientação de como começar, né, com material de apoio, uma devocional que vai direcionar, é muito bacana. Hoje, inclusive, a que eu uso, ela é uma devocional que tem temas semanais, então ela vai de segunda a domingo, né, consecutivamente, corre num texto bíblico, e aí é dividida por versículos. Então, assim, tem todo um andamento, começa e finaliza. E eu acho que isso é bacana porque a pessoa consegue ter um norte, né? Não é aquela coisa, eu vou sentar, mas e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou abrir? O que é que eu... Porque tem pessoas que, de fato, não têm essa comunicação fácil com a Bíblia, assim, vai sabe? abrir a Bíblia onde caiu a lei. Então isso que é o horóscopo bíblico. é o perigoso, né? A pessoa precisa... Essa questão da leitura da Bíblia, eu também vejo que você precisa ter, muitas vezes, esse material, porque, como eu falei, né? Explica um texto. Mas, às vezes, a pessoa pode pegar uma tradução da Bíblia mais simples na sua, né, estrutura, que vai ajudá-la a entender melhor, talvez, textos que ela acha que não entende, ela só não está entendendo porque a tradução não é tão, vamos dizer assim,
tão fluida, né? Então você tem traduções que são melhores para ler as pessoas que têm talvez pouco tempo, né, de leitura e de conhecimento da Bíblia. E um problema que vocês foram falando aí muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela está fazendo ali o tempo, ela diz, eu estou tendo tempo ali com o Senhor, estou lendo. Na verdade, ela está lendo a ideia de uma pessoa que pode ou não corresponder com as Escrituras, né? Ela acha que está tendo tempo com as Escrituras, mas na verdade é tempo com a ideia de alguém, né? E não com o texto bíblico. E, novamente, não é problema se ler, utilizar o material, né? O problema é qual é o material que você está utilizando para fazer esse tempo, né, de devocional. Agora sim, gente, pensando na pessoa que tem esse tempo, que tira esse tempo com Deus, quais os efeitos de alguém que decide tirar esse tempo e ter uma vida de devocional? Quais são os efeitos para uma pessoa? Que vem logo na minha mente, crescimento espiritual. Né? Então, quem tem esse hábito de falar com Deus, a gente está falando de estudo, né, de devocional. Não só aquela leitura básica e simples que precisa ser feita também, às vezes você não tem, mas também alguém que primeiro ora, fala com Deus, ou lê a Bíblia, medita, porque ler e meditar são partes de um processo, mas um depende do outro. Você tem que ler e meditar naquilo para você, né? Meditar como? Aí depende de você. Você vai buscar um livro, vai buscar alguém para te ajudar, né? Mas lógico que quem tem o hábito de fazer devocional, o que me vem à mente aqui é crescimento espiritual. Na minha maturidade. Muito ainda do gancho do crescimento, né? Mas faz com que a gente amadureça na fé, com que a gente tenha clareza de quem o Senhor é, de quem nós somos diante do Senhor. E aí, através da maturidade, vem a questão da prática, né? A gente desenvolve a prática de todos os dias estar lá, periodicamente, justamente para conhecer mais sobre aquele que a gente quer passar a eternidade, né? Além do mais, se nós temos aqui amigos presentes na igreja, pessoas com quem nós convivemos, a gente vai fazer o quê? A gente quer se aproximar dessas pessoas para conhecer ainda mais elas, para que a gente possa se relacionar, para que a gente tenha intimidade, para que a gente caminhe junto, para que a gente se ajude. Então é isso que a gente precisa fazer com o nosso Deus também, conhecer mais de quem Ele é e aí conseguir replicar isso nos nossos relacionamentos, com maturidade e crescimento, né, na palavra. Eu acho que transforma muito a nossa forma de agir, de responder assim ao mundo mesmo. Então transforma a nossa vida. Quando vem as adversidades, como a gente está respondendo a isso? Como eu estou lidando com as minhas ansiedades, os meus problemas. Então, tudo isso a gente tem o auxílio ali da Bíblia, de Deus. E isso a gente consegue, assim, né, mostrar para o mundo quem nós somos, de quem somos filhos. Eu falo muito isso nas Mensageiras do Rei, que a gente tem que mostrar para o mundo mesmo de quem somos filhas, em quem nós acreditamos, porque as nossas ações mostram isso. E quando a gente tem esse tempo dedicado, quando a gente medita na palavra, a gente entende ali, busca mesmo, tem essa busca, a gente mostra para o mundo quem nós somos, porque isso transforma a nossa vida. Então a minha resposta vai ser diferente das outras pessoas. Então tem essa mudança, sabe? E mostra para as pessoas quem nós somos. Então acho muito importante essa questão. A gente precisa ter argumentos para defender nossa fé. Isso. Você é um cristão, né? Você defende como? Conhecendo, né? Aquele que é o autor da sua fé. E você faz isso como? Como que você vai falar sobre algo que você não conhece, né? É isso. Tem a maturidade, né, de falar. Exatamente. É uma pessoa que lê a Bíblia, ela vai, de certa forma, ter as verdades da Bíblia saindo dela, né? É como se alguém que, sei lá, assiste muito uma série, ela começa, às vezes, a usar o jargão de um personagem, né? Os trejeitos, ou lembra dos trejeitos do personagem. Então, uma pessoa que lê a Bíblia, ela vai usar versículos da Bíblia, ela vai lembrar de textos bíblicos em determinadas situações, porque aquilo vai fazer parte dentro dela, né? Vai brotar, né? Da vida dela ali. Da mesma forma, a oração. Ter tempo de oração é ter tempo de ter o nosso coração trabalhado, né? Como a Radassa colocou, né? Falta-nos, às vezes, ter esse tempo. E aí é onde eu fico refletindo o seguinte: nós temos uma sociedade muito, muito, muito apressada. Nós temos, assim,
muita dificuldade realmente para conseguir ter esse tempo a sós com Deus. Pensando em alguém que diga assim, olha, eu tenho muita dificuldade. A gente já falou aqui, de certa forma, né, das dificuldades. Mas assim, como vocês enxergam essas dificuldades que se apresentam para a gente conseguir dedicar um tempo de oração, de leitura, de estudo da palavra? Quais seriam assim as maiores dificuldades, os maiores desafios que a gente precisa superar para ter esse tempo com Deus? Ocupação. A gente hoje é tão ocupado, né? E a gente se envolve, né, com tantas coisas que você corre. Vou falar de mim, né? Saio cedo, né? Você tem, no final do dia você fez tanta coisa. Então, você acha o argumento, tô tão cansada, não tenho tempo, não é? Então, tempo. Eu acho que esse é o maior, né, a dificuldade de você iniciar a Bíblia. A gente usa muito o argumento do tempo. Não tenho tempo, né? E a gente precisa ter esse tempo. Mas como ter esse tempo, né? De falar, de ler a Bíblia, de poder ter argumentos. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo é essa atividade exagerada. Hoje a gente é multitarefa, a gente é super ocupado, né? E você vai deixando para depois. Eu tenho que correr. Eu saí do trabalho correndo, vim para aqui. Eu vou voltar, tenho culto, tenho reunião depois, E aí a gente vai se deixando. Nessa ocupação a gente precisa, né, ver o que a gente pode deixar, o que é prioridade ou não. E a outra coisa que eu vejo é prioridade. Mesmo dentro da sua ocupação, você tem algumas prioridades, que é aquilo que você não pode deixar de fazer, né? Eu não posso deixar de ir trabalhar, né? Mas eu também não posso deixar de ler a Bíblia, de estudar. Então eu preciso arrumar nessa ocupação, tirar algumas coisas que a gente se envolve, que pode ficar para depois, e colocar isso aí. Mas eu digo pela minha rotina e dos meus, essa atividade, muita coisa, muita ocupação. Essa questão da prioridade é o que resume aqui, a dificuldade. Porque há muitas distrações hoje. Celular, aí vem Instagram, TikTok e tudo. Então as pessoas dão prioridade hoje para essas distrações. Então não há mais esse tempo dedicado. Então, eu vou me distrair aqui com isso, porque é quando eu vou relaxar, é o meu momento aqui. As pessoas falam, esse é o meu momentinho para relaxar, esparecer, esquecer de tudo. Mas aí, e a prioridade de se dedicar ao reino de Deus? Mas às vezes também isso é um problema, se dedicar demais às coisas da igreja. E eu falo isso por mim mesmo. Sim. E não ter um tempo para ler a Bíblia ou orar. Então, é muito perigoso isso. Você se ocupar demais com as coisas, com as suas obrigações. É importante? Você tem que servir mesmo, você tem que trabalhar, tem que correr atrás. Só que não é só isso, a vida não é só isso. Deus não quer que a gente faça só isso. Aqui a gente está para se dedicar a Ele também. Então, a gente está se dedicando a Ele, a gente tem esse tempo para Ele. Então, essa questão da prioridade, que às vezes não temos. Então, a gente está colocando o reino dos céus em primeiro lugar e as outras coisas estão assumindo um papel, assim, de Deus na nossa vida. Então, qual está sendo o nosso ídolo hoje? Nosso ídolo está sendo tudo, menos esse tempo com Deus. Entende? Eu penso que a gente nunca vai estar tão ocupado que a gente não possa separar um tempo para o Senhor. De fato, a nossa rotina hoje nos consome porque nós estamos muito acelerados. Então, o princípio de desacelerar e entender que existem prioridades a serem cumpridas no nosso dia. E acabou. Acho que essa frase de efeito foi muito impactante para mim, porque a gente precisa, de fato, aprender a praticar as coisas. E assim como qualquer outra atividade do nosso dia, se a gente quer começar a desenvolver o hábito de praticar atividades físicas, a gente precisa praticar. E não vai ser do dia para noite que você vai aprender, que você vai se tornar 100% satisfeito ao fazer aquilo, vai estar 100% animado. Não vai ser assim. Recentemente, estava fazendo a minha devocional caindo de sono, assim, lendo Isaías, tô lendo um livro de Isaías. E eu assim, em cima da Bíblia. E aí, Deus, por favor, não me deixa dormir, deixa eu terminar o capítulo. E focada, e, sabe, assim, disciplinada. Porque quando a gente não tá com aquela vontade, aquele ar, sabe assim? A gente precisa ter a disciplina e a obediência de estar lá aos pés do Senhor, porque a gente precisa conhecê-lo mais, buscá-lo mais, para que a gente possa guardar a palavra dele no coração, né? E não pecar contra ele, para que a gente de fato possa revestir a nossa mente, assim como Filipenses 4:8 nos ensina. E aí
memorizar a palavra, guardar ela de verdade na nossa mente, no nosso coração, para que as pessoas enxerguem quem ele é através das nossas vidas. Então eu acho que a gente nunca vai estar ocupado demais para não termos tempo de investir tempo no Senhor. É isso, é entender que nem tudo vai estar perfeito sempre. A gente nem vai ter tempo assim pra, vou me dedicar por 2 horas seguidas. Às vezes você não vai ter esse tempo. Mas é importante que você saiba separar esse tempo. Então você não vai ter 30 minutos num dia assim pra separar, pra ter um tempo pra ler a Bíblia. Pelo menos um capítulo você não consegue ler. Então é esperar que não tenha essa perfeição. Porque não somos perfeitos. Então, o nosso dia não vai ser perfeito. A gente não pode esperar isso e falar, não, eu tenho que tá perfeito aqui. Acho que esse é um outro problema, é que as pessoas também falam, já que eu não vou ter um tempo bom pra Deus, eu não vou fazer. Aí fica nisso de, Exatamente. não faz. Já que vão ser só 10 minutos, acho que é Exatamente. melhor Aí acho que Deus não quer que eu faça de qualquer jeito. Aí de qualquer jeito, nem de jeito nenhum. Aí Deus quer que você não faça. Então. De jeito Aí nenhum. entra um grande problema, e aí as pessoas também falam, é que eu pequei por certo motivo, fiz certa coisa, então eu não tô bem para falar com Deus. É justamente nesse momento que você tem que buscar, que você tem que ter um tempo. Isso é um grande problema hoje, que eu vejo as pessoas assim, a minha própria aluna assim nas Mensageiras do Rei, ela falando, tia, eu tô fazendo tal coisa, então como é que eu vou ter esse tempo com Deus? Eu tendo que falar ali com ela, é nesse momento que a gente tem que estar preparado para falar. Então, olha esse cuidado que a gente tem que ter. As pessoas hoje falam, eu tô fazendo tal coisa errada, tô em pecado, não vou buscar Deus, porque ele não tá se agradando comigo, então pra que eu vou buscar? Mas é aí que você tem que buscar ele. Quanto aí mais. que você tem que ter tempo pra se dedicar, entender o que ele tá falando ali, o que ele vai te ensinar, como acertar ali, como é que ele vai glorificar ele. Então, tem que ter esse tempo dedicado a Deus. E quanto mais você busca, você lê, você conhece, menos probabilidade de errar e de pecar. Exatamente. Bom, acho que já ficou claro que a gente precisa ter um tempo com Deus. Já ficou claro também que esse tempo não precisa ser perfeito. Talvez ele não vá conseguir ser perfeito como a gente idealiza. Mas aí eu acho que a gente chega num momento aqui do nosso papo para a gente trazer realmente assim as dicas ou as exortações finais, né? Então, eu quero pedir a cada um que possa assim falar para a gente que está aqui, o pessoal que está escutando, que está assistindo, o que vocês recomendariam para essas pessoas, diante de tudo que a gente já falou aqui, né? Mas o que você recomenda? Pode ser talvez um livro ou também alguma prática, alguma dica, algum hábito. Enfim, diga para aqueles que estão ávidos, né, tentando de alguma maneira ainda definir melhor essa questão desse tempo, desse devocional. Eu posso falar que Deus, ele quer nos falar em todo o tempo. Então, independente de um dia perfeito ou não, de você estar com bastante tempo livre ou não, ele quer falar ali com você de alguma forma e temos o recurso da Bíblia para isso. Então, é um auxílio que a gente tem, é a nossa palavra diária ali que a gente precisa, a gente necessita dela todos os dias para aprender a viver mesmo, porque somos crianças aprendendo a dar os nossos passos. Então, a gente precisa dela, precisamos de Deus. E um conselho que eu dou é se dedicar e estabelecer. Não, eu vou fazer, mesmo cansado, mesmo com a correria do meu dia. Eu posso estar muito sobrecarregado, posso estar muito exausto, com 1000 coisas para fazer ainda, quero dormir, mas se dedicar e falar, não, eu preciso ter esse tempo com Deus, eu preciso esquecer tudo agora que eu tenho para fazer e falar, não, na minha oração, falar que eu vou esquecer de tudo, pedir esse auxílio a Deus e só começar o seu devocional e seguir e fluir, porque Deus estará ali com a gente. Qualquer situação assim, quando a gente coloca ele nessa oração e fala, não, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja aqui presente nesse momento, me auxilie e que eu possa esquecer de tudo lá fora, de todas as minhas obrigações, todos os problemas que eu tenho, tudo que eu tenho que fazer ainda, que tá me deixando mal, e esquecer de tudo isso e focar somente na leitura da palavra, meditar nela e no que Deus quer ensinar ali. Então, esse é um dos meus conselhos. Orar, primeiramente, pedir para
que esqueça tudo que tem para fazer e se dedicar à palavra. Mas estabelecer isso. Estabelece um tempo, pode ser, começa bem pouco mesmo, depois vai aumentando, vai conforme que dá, né, no nosso dia. Mas faça, não deixa de fazer. O importante é isso, não deixar de fazer. Disciplina. Palavra que eu digo. Se você não colocar isso na sua rotina, você tem. Eu disse no início, né? Não gosta de ler a Bíblia ou de estudar a Bíblia, leia, estude até gostar, né? Ponha. Eu digo não gostar, e se gostar pode ser traduzido pela preguiça, pelo cansaço. Vença isso. Se você vai fazer... É igual aquela ideia da atividade física. Tem gente que não gosta de atividade física, mas todo mundo diz assim, não, quando você começa, seu corpo vai se acostumando e você, daqui a pouco você gosta de ir fazer, você está fazendo que nem sente atividade física, né, Thiago? Você não gosta? Não é todo mundo, acho que a maioria, você, em verdade, não gosta. Mas você sabe que é preciso, o que você faz? Você vence, você vai, até daqui a pouco realmente cria um hábito, e daqui a pouco você está fazendo naturalmente, seu corpo está pedindo aquilo. A mente, nosso espírito, quando você põe na disciplina, daqui a pouco você está fazendo que nem... Daqui a pouco automaticamente você está lendo, está trocando figurinhas, você está lendo Isaías. Eu falei, eu também. Daqui a pouco a gente pode sentar, né, e estudar junto, tirar uma dúvida uma com a outra, buscar uma literatura que você tenha, o que eu tenho, a gente, né, sentar. E faça grupo de estudo também, às vezes sozinho você não consegue. Deixa eu pedir ajuda a alguém, ou será que alguém lê comigo? Ou então me ajude aí numa literatura da Bíblia que eu possa, que tipo, que livro, que versão eu posso ler, mas eu digo, disciplina, hábito, né, se botar aquilo, de início, nem tudo que você precisa fazer, você gosta, né? Exatamente. Quem não tem um hábito, o gosto pela leitura, a leitura da Bíblia também vai ser a mesma coisa, mas quando você cria, bota no hábito, você vai fazendo, você disciplina a sua mente, sua rotina, para ler, daqui a pouco você está lendo que nem pensa e gosta. Essa é a palavra disciplina, eu vejo. Eu acho que sim, eu diria, comece com uma devocional pronta para te guiar. Só que assim, não qualquer devocional. E por isso eu queria muito indicar uma pessoa que se chama Naná Castilho. Ela hoje tem uma série de devocionais muito bacana, através do Instagram, no canal do YouTube também. Ela, inclusive, é a criadora do Instagram Filipenses 4:8, que é muito bacana, é muito coerente biblicamente, centrado, e é isso que a gente precisa buscar quando a gente incentiva vocês a procurarem uma devocional pronta, né? Não aquela... qualquer uma que surge aí no Instagram da vida. E aí, depois da devocional, faça uma leitura bíblica. Então, assim como a gente abordou, né, em um dos tópicos das pautas do nosso tempo aqui, a importância de não ficar só no texto complementar, no material a mais, mas se voltar para a Bíblia, ler sobre o Senhor, entender o que é que ele deixou pra gente ali na Bíblia, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Lendo Isaías não é muito fácil, né? O Antigo Testamento é aquele desafio, a gente sabe. Às vezes dá vontade de ler só Efésios, mas a gente precisa conhecer, né, a Bíblia num todo, não só no Novo Testamento. E aí também eu diria para que você procure um livro também bacana. Hoje eu tô lendo Mulheres que Caminham Juntas, que também é um livro muito legal, com o prefácio escrito pelo pastor Jonas Madureira, um pastor sério também, com várias mulheres também muito sérias biblicamente, e é um livro que tem me ajudado muito a entender mais sobre o serviço na igreja local, sobre o aconselhamento, sobre o discipulado, que eu gosto muito, acho muito importante ser desenvolvido também na igreja, com mulheres que caminham juntas, que se aconselham, que discipulam. E aí também aqui eu deixei outros marcados, como O Segredo do Contentamento, também eu acho que é um livro muito bacana, Sim. que também nos confronta, exorta. Mentiras em que as meninas e as mulheres acreditam, também é um livro muito bacana, eu já fiz a leitura. Pecados Intocáveis também é um livro que eu estudei já faz um tempo, dentro também dessa prática de discipulado, que era um livro que a gente lia um capítulo, aí a gente fazia uma reunião, discutia, conversava sobre. E por fim, o livro Ego Transformado, que também foi muito bom pra mim, me impactou profundamente. É um livro curtíssimo, então a gente consegue no dia a dia ler mais de uma vez. E os livros são muito bons por causa disso, né? Porque além da Bíblia, a gente consegue grifar, marcar. Nossa, me deu dúvida. Nossa, alguém perguntou sobre isso. Nossa, eu preciso de uma palavra que fale sobre isso. Eu preciso, né, me basear. Cadê? A busca lá no livro, você tem tudo lá transcrito pra você. Você tem as recomendações bíblicas, inclusive, né, do porquê foi escrito aquilo, pautados biblicamente. Então, assim,
E além, claro, da memorização de versículos. Para mim, isso é uma parte muito chave da nossa devocional, da nossa rotina com Cristo, porque eu acho que a gente só consegue guardar a palavra dele no coração a partir do momento que a gente se interessa por ela, a ponto de guardá-la de verdade. Não, vou memorizar, vou entender o que é que tá dizendo. Por isso que é memorizar e não decorar. É entender o que é que o versículo tá passando para você ali naquele momento, para que quando venham, né, as mentiras da nossa mente e coração, para que a gente esteja revestido com a verdade da palavra. E é isso que Filipenses 4:8 diz. Tudo, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, né? Que se alguma verdade há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, acho que esses são os princípios, para mim, de um tempo com o Senhor, de uma devocional bem feita, né? Você acaba não caindo nos enganos do mundo, né? Exatamente. Sim. Que todo dia tem um novo, né? Pra quem, né, tá iniciando, não tem como, eu achei bem didático, eu gosto da didática, né? Aquela coisa da sequência. Teve um livro que eu gosto e me ajudou, é Bibliologia, uma introdução ao estudo da Bíblia, e lá vem dizendo, né, cada parte, o que é, né, de que se trata, que tempo foi, a geografia daquele, né, e vem todo, e aí você, se você tiver alguma dúvida, às vezes quando você sabe, contextualiza, você tem aquela parte antes, lá você pode ir acompanhando, você vai para a Bíblia, cada história, né? Ele não fala em história específica, né? Mas ele como diz, vai dividir a Bíblia, por que aquele texto está ali, o que é, né? É bem didático, eu gostei, porque eu não lembro o autor, me passou, né? Mas tem tempo que eu já vi esse livro, e tinha até na biblioteca da igreja aqui, ele tinha Bibliologia, uma introdução ao estudo, né, da Bíblia, foi tirada de um curso, introdução, teologia básica, né, aí vem, então tem uma didática, assim, falando da história, da geografia, das divisões da Bíblia, que para quem quer entender como a Bíblia, né, foi escrita, a história da Bíblia, né, o porquê a Bíblia, é muito bom, eu recomendo. Sim. Amém. Bom, eu acho que foi, de tudo que foi falado aqui, eu acredito que você precisa ter essa consciência de orar, ter intimidade com Deus, como foi dito, mas orar também é assumir que nós não conseguimos fazer tudo que é necessário sozinho, né? Entregar de fato a nossa confiança ao Senhor, é uma confissão de que nós precisamos de Deus. Eu acho que a gente precisa muito disso, nesse dia que tem sido tão corrido e desesperador. Talvez ele tenha sido tão desesperador porque nós nos temos visto talvez muito sozinhos, né? Então, acho que coloque muito isso no seu coração, né? Ter tempo para orar é você conseguir ter tempo para fazer aquilo que é necessário, tempo de leitura da Bíblia, e que o Senhor possa te abençoar muito nesse tempo, porque esse é o desejo dele, né? Eu vou dar 2 recomendações rápidas para terminar. Uma é para você que talvez esteja começando ou que queira começar. Já foram dadas muitas recomendações. Eu vou dar uma que é Os Cânticos de Jesus. É um devocional muito pequenininho, escrito por Tim Keller e Kate Keller, que é a esposa dele. E é um devocional de 1 ano com o livro dos Salmos. Então vai ser um devocional maravilhoso que você vai fazer. Ele é bem simples e é um material que a gente tem muita confiança de que vai ser realmente algo bíblico ali que vai ser trabalhado. Para você que já faz, né, que já tem talvez uma boa elaboração, eu dou uma segunda dica, que é a Bíblia Toda o Ano Todo, que é um devocionário de John Stott. Esse aí já é um pouco maior, já é um pouco mais aprofundado, mas é maravilhoso também. E aí fica essas 2 recomendações. E se você tem dificuldade com a leitura da Bíblia, acho que uma boa tradução seria a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, tem uma leitura mais fluida, para que você não canse no texto, mas que você possa realmente assim amar as Escrituras. Esse foi o Se Liga, que você possa passar um tempo com o Senhor e que nesse tempo o Senhor possa transformar teu coração. Que Deus te abençoe, fica na paz, tamo junto. Tchau. E aí galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.